Bem, pessoal, nós vamos para uma segunda parte aqui, que é exatamente os biomas propriamente dito. Então, nós vamos seguir aquela sequência de tundra até deserto, mostrando algumas características importantes, é claro. Vamos começar aqui pela tundra. Começar por tundras. São biomas altamente gelados, certo? Devido à altitude. Lógico, estão lá pelos polos, Alasca, Sibéria, beleza? Por aí vai. Algumas características que eu posso citar aqui desse bioma seria a presença apenas de quê? De musgos, líquens, que é a associação entre algas e fungos, boi almiscarado por conta da pelagem, que lhe favorece contra o frio, ou seja, o animal não perde calor para o meio ambiente, porque ele tem uma cobertura na pele, que é o pelo, favorecendo esse processo, ou seja, impedindo que ele perca caloria para o meio ambiente, certo? Então, esses indivíduos são os indivíduos mais frequentes, né, nesses biomas, correto? Uma via dito, descendo mais um pouquinho, você vai encontrar a taiga. E a taiga, na verdade, fica abaixo de quê? Das tundras, regiões de taigas. Esses biomas aqui, segundo os biólogos ecologistas, são biomas onde ocorre seca fisiológica. E o que é uma seca fisiológica? A seca fisiológica é aquela onde, devido ao solo, né, desses biomas serem congelados, as plantas em determinado período, quando há um período onde é muito frio, as plantas são impedidas de absorver água pelas raízes. Então elas vão dispor apenas daquilo que elas reservaram no seu sistema fisiológico, nos parênquimas aquíferos, pois as plantas reservam água em parênquimas, são tecidos com bolsas especializadas para armazenamento de água. Então essas plantas vão sobreviver com seus próprios recursos, né, hídrico. E pode chegar a um processo de esgotar também, ocasionando a seca fisiológica. Claro, se lá na tundra os indivíduos, a biodiversidade não era tanta assim, na taiga já favorece mais um pouco, porque é um bioma com uma altitude inferior e o frio não é tanto em relação à tundra. Então já aparece nas taigas, já aparece aquelas plantas gimnospermas que têm o formato de cone, que são chamadas de coníferas. Então, as coníferas são em forma de cone. Então, essas coníferas, elas são plantas gimnospermas. Então, a predominância dessas plantas. Devido a serem já bem mais elevadas um pouco em relação a outros arbustos, então, favorece já o aparecimento de mais animais, ou seja, a biodiversidade já é maior. O que acontece? Levando em consideração a sequência de lá da altitude maior, que é a tundra, para a taiga, significa que se lá na taiga existia fungo, obviamente fungos, líquens, musgos e etc., insetos, aves migratórias, então lá na taiga também existe tudo isso, beleza? E mais ainda,
Então vai aumentando o quê? A biodiversidade com relação ao fluxo maior, ou aliás, o aparecimento de mais vegetação. Então, quanto mais vegetação, mais diversidade vegetal, probabilidade de maior probabilidade de existência de animais. Isso aí é lógico e é evidente. O que acontece? Então, ao entender o que é seca fisiológica, há a presença das coníferas, e aí você vem mais um pouco descendo lá, como eu expliquei, naquele mapazinho da Terra, no gráfico da Terra, você vai descer agora para as florestas temperadas. Florestas temperadas. Florestas temperadas. Nas florestas temperadas, quando se fala temperado, não confunda não, mas tem uma semelhança muito grande. É um tempero aí como é que se diz? De biodiversidade. Então, esse tempero aí está relacionado a clima que as estações já são quase todas definidas, tal, e devido a essas condições o clima favorece ao aparecimento de uma biodiversidade maior. Então, tudo aquilo que eu vi lá na tundra, que eu vi lá na taiga, menos aqueles animais, vamos dizer assim, bem adaptados ao gelo, é que lá nas florestas temperadas eles já evitam mais a sua frequência, devido ao que? O habitat alimentar, as suas presas são lá e tal, então vai se encontrar aqui já veados, rena e por aí vai. O que acontece? Nessas florestas temperadas, os vegetais que mais predominam são as samambaias, são as plantas decíduas, ou seja, caducifólias. O que seria essa planta caducifólia? O que seriam plantas caducifólias ou decíduas? Caducifólias ou decíduas. As plantas caducifólias é porque elas caducam as folhas temporariamente e perdem folhas. Ou seja, as folhas caem. Isso significa assim, que as folhas caindo, vai haver uma grande quantidade de matéria orgânica no solo devido à decomposição por parte dos micro-organismos. E isso é que sustenta o quê? Essa biodiversidade vegetal. Por quê? Porque o solo numa floresta temperada, o solo em floresta temperada é um solo pobre em minerais. Agora ele vai ser mais rico em quê? Matéria orgânica do que em relação à quantidade de minerais no solo. Mas é um ambiente ainda próximo, que está entre o quê? Polo e quem? E trópico. É bem próximo aos trópicos, muito mais do que tundras e taigas. Então nós estamos caminhando naquela imaginação de lá para cá em direção à linha do Equador. O que acontece? Então, se eu tenho aí um solo pobre em sais minerais, mas ele é riquíssimo, está sendo mais rico em quê? Em matéria orgânica, devido à presença dessas folhas que caem e terminam entrando em decomposição, as plantas terminam se sustentando com a matéria orgânica de si própria. Ou seja, eu estou perdendo matéria orgânica, mas eu vou, como é que se diz, utilizar essa matéria orgânica para a minha sobrevivência. Que coisa linda e maravilhosa, como a natureza ela é sábia, beleza? Muito mais do que os políticos brasileiros. Então o que acontece? E por aí segue, então você já tem a lógica de que nessas regiões, animais superiores em relação aos animais lá na tundra, na taiga, já aparecem com uma maior frequência, né? Então já tem uma biodiversidade maior. E com relação agora às florestas ombrófilas. Então vamos falar de florestas ombrófilas. Só que eu vou deixar para falar de florestas ombrófilas
na próxima parte devido às condições de gravação. Beleza? Massa?